Fala família Liga, Igor falando. Hoje a gente vai mostrar aqui alguns indicadores on-chain para a gente tentar identificar se por eles a gente ainda teria mais quedas no mercado ou se a gente já está com um comportamento semelhante ao passado de fundo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente faz vídeos de conteúdos exclusivos para os membros todas as semanas. Caso tenha interesse, link na descrição do vídeo. Mas agora vamos aqui pro vídeo. Hoje vai ser um vídeo de análise on-chain. A gente vai ver aqui alguns indicadores interessantes que a Glassnode soltou essa semana para a gente entender aí por dentro o que está acontecendo então no mercado nesse momento e principalmente tentar comparar se o período que a gente está pode estar um período semelhante aos períodos que a gente viu fundos do Bitcoin no passado. Então, começando aqui, a gente vê aqui, primeiro esse modelo se chama Realized Price, que é muito simples, é em relação ao Realized Price do Bitcoin. O Realized Price, ele é a soma de todos os Bitcoins existentes, mas em relação à última vez que aquele Bitcoin foi movimentado. Então, se eu comprei um Bitcoin a $10.000 e esse Bitcoin está comigo até hoje, aqui nesse modelo, esse Bitcoin vai contar como se ele custasse $10.000. Então, nada mais é aqui do que o custo base do mercado. É como se fosse aí o custo de aquisição de todo o mercado. Esse modelo que é representado aqui por essa linha azul. O interessante de notar aqui é que nos dois bear markets que a gente teve, tanto aqui no de 2015 como aqui no de 2018, vocês notam que o preço ele veio abaixo aqui do Realized Price, que atualmente está em $23.600. Então, teoricamente, se a gente for ver um padrão semelhante ao do passado, nos últimos dois fundos aqui, a gente trabalhou com preço abaixo aqui do Realized Price, o que ainda não aconteceu. Então, caso a gente tenha o mesmo padrão aí que no passado de fundo, isso significa que o fundo seria aqui abaixo atualmente de $23.600. Então, vamos ver. Mais uma vez, o passado ele nunca se repete de forma idêntica, mas ele tende a rimar. Então, vamos ver mais um modelo aí que indica que a gente poderia ter aí mais uma queda para se assimilar a um padrão de fundo aí do passado. Agora, vamos entrar aqui no Nupl, que nada mais é do que o lucro ou prejuízo não realizável no mercado. A gente vê aqui sempre que essas linhas vêm aqui para baixo, estão aqui nas cores laranjas e vermelhas, significa que o mercado ele está com mais prejuízo não realizável. Isso não aconteceu ainda. Vocês notam que a gente ainda está aqui acima de zero. No momento a gente está aqui em torno de 18,6 e sempre no passado, o interessante desses modelos é você sempre ver o que aconteceu no passado para tentar transpor no presente. Então, se a gente está buscando um fundo, a gente tem que ver como foi esse modelo no comportamento dos últimos fundos. E vocês notam aqui que nos três grandes fundos do mercado, que foram os dois fundos aqui de bear market e o fundo aqui no Corona Dump, a gente trabalhou aqui com essa razão chegando abaixo de zero, que é aqui no nível de capitulação aqui que a Glassnode classifica. Isso não aconteceu agora, a gente chegou a entrar recentemente aqui nesse nível laranja, ou seja, abaixo de 25%, só que vocês notam que a gente nem se aproximou aqui do zero, que seria aqui então esse nível vermelho. Então, se a gente analisar friamente esse modelo, é isso, ainda não, então tivemos de forma majoritária um prejuízo não realizável no mercado. Só que vocês têm que notar aqui também um detalhe que eu vejo muita gente aí quando analisa esse modelo acaba não prestando atenção nesse detalhe, que é o seguinte: a gente tem como se fosse aqui, se a gente conseguisse traçar uma linha aqui, a gente tem meio que fundos ascendentes em relação a esse prejuízo aqui não realizável. Vocês notam aqui que em 2015 essa razão veio aqui embaixo. Em 2018, no outro fundo, no fundo do último bear market que a gente viveu entre os ciclos de 2017 e 2021, vocês notam que essa razão já veio aqui um pouco acima. No Corona Dump, vocês notam que a razão também já veio um pouco acima desse fundo aqui. Então, teoricamente, para manter esse padrão, a gente poderia ter essa razão vindo aqui em um fundo superior aqui, um fundo ascendente ao fundo aqui que a gente teve no Corona Dump. Então isso não significa também que seja já o patamar que a gente chegou, até porque a gente teria mais espaço aqui para vir aqui para baixo e ainda assim ser um fundo ascendente a esse, mas também eu não espero que a gente venha com essa razão aqui embaixo, similar aqui como foi nos últimos dois fundos, até porque a gente está fazendo então fundos ascendentes.
Pausa rápida, se você tem interesse em negociar criptoativa, aqui no canal a gente indica Crypto.com. Link na descrição com desconto nas corretagens e também para o mercado futuro, a gente indica Bybit sempre com muitos bônus para vocês. Link na descrição também com bônus. A gente vai dar uma olhada aqui agora em alguns indicadores aqui em relação aos long-term holders e aos short-term holders, que são os holders de curto prazo e os holders de longo prazo. Eles são os grupos mais importantes para você estar tentando identificar um tipo de comportamento semelhante no passado. Afinal de contas, os compradores de longo prazo são as pessoas que mais enxergam valor no Bitcoin, porque são elas que carregam o Bitcoin há mais tempo. O que a gente vê aqui é que atualmente, a gente pode ver aqui nessa figura B, prestem atenção aqui nessa figura, sempre aqui na B. Vocês notam que, deixa eu tirar minha câmera aqui para não atrapalhar vocês. Vocês notam que sempre que a gente chegou então aqui nos fundos, a relação entre lucro e prejuízo dos long-term holders, ou seja, dos compradores de longo prazo, estava em torno de 44%. Ou seja, primeiro, se a gente focar aqui nos compradores de longo prazo, o que isso significa? Significa que se a gente pegar só então os compradores de longo prazo e classificar então essa razão, dividir lucro por prejuízo, significa então que essa razão sempre no passado deu menos de 50%. Ou seja, vocês notam aqui nesse primeiro fundo aqui de 2015, vocês notam aqui nesse fundo aqui no final de 2018, que também foi fundo aqui do bear market, depois do topo de 2017, e vocês notam até mesmo aqui em relação ao Corona Dump. Nos três fundos, então, majoritários que a gente teve no mercado, essa razão dos compradores de longo prazo, ela veio abaixo de 50% na proporção lucro-prejuízo, o que não aconteceu ainda. A gente ainda está aqui com 55% aqui nessa razão. Isso significa, então, que a oferta que esse grupo possui, ela historicamente teria aí como entrar mais no prejuízo do que entrou no passado. Ou seja, se a gente for ter um padrão semelhante ao passado, essa oferta que esse grupo possui, que são os compradores de longo prazo, ela entraria aí em sua parte ainda um percentual maior no prejuízo. A gente pode falar também que a gente vê topos ascendentes aqui, porque a gente vê aqui 44, aqui 47, então quem sabe a gente acha aqui um 49 ou até mesmo um 50, mas vocês notam que a gente teria mais espaço aí se a gente analisar essa oferta segurada pelos compradores de longo prazo para uma possível maior queda. Se a gente analisar a oferta em relação aos compradores de curto prazo, vocês notam que a gente já veio abaixo do que a gente teve, por exemplo, aqui no Corona Dump. Vocês notam aqui que 2,7% somente aqui da oferta segurada pelos compradores de curto prazo esteve aí no lucro aqui em relação ao Corona Dump. Vocês notam aqui que nos fundos de bear market aqui 2015 e 2018, essa razão chegou em 0,7%. Então, praticamente nenhum comprador de curto prazo segurando oferta no lucro. Essa razão, ela já veio aqui em torno de 2,2%. Se a gente for ter mais uma vez um padrão similar aqui aos últimos dois fundos, a gente poderia vir aqui abaixo de 1. Vamos ver se vai se repetir, mas é mais um indicador aí que mostra que se a gente tiver mais uma queda no mercado, a gente pode estar se aproximando de um padrão similar do passado. Vários indicadores têm mostrado isso pra gente, que mais uma queda levaria a maioria dos indicadores a um padrão similar do passado. Isso vai acontecer? Não sei, e não só eu, só que não sei. Ninguém sabe. Ninguém tem bola de cristal para prever o futuro. Mas esses indicadores adicionam probabilidades de que a gente possa ver um cenário de mais queda para o passado rimar de forma mais semelhante com o futuro. Se a gente for ver aqui agora em relação e isolar aqui só em relação aos bitcoins em lucro, ou seja, aqui eu estou contando só os bitcoins que estão no lucro, vocês notam que os compradores de longo prazo, eles, historicamente aqui no fundo, eles têm sempre mais de 90% dessa oferta. Ou seja, de toda a oferta que está no lucro, mais de 90% é segurada aqui pelos compradores de longo prazo, sempre nos fundos. Atualmente, vocês notam que a gente já passou do nível de 90%, aqui quando o Bitcoin estava 29,1 mil dólares, só que vocês notam também que essa razão, historicamente, subiu mais do que está agora, mas também vocês notam que a gente tem aqui, ó, topos descendentes também
em relação aos fundos, ou seja, vocês notam aqui que o topo aqui dessa razão aqui no fundo de 2018 foi descendente em relação ao topo aqui no fundo de 2015. Então vocês notam que é um indicador que mostra que nesse aqui a gente consegue ver que a gente já teve um padrão similar ao passado, mais de 90% da oferta segurada no lucro na mão dos compradores de longo prazo. Só que vocês também notam que a gente poderia subir mais um pouco aqui para se assemelhar mais um pouco ao passado. Então, quando o Bitcoin, se ele voltar aqui abaixo de 29, 28 mil, que foi quando a gente alcançou aqui 90%, a gente poderia ver essa razão aí subindo, então ficar mais semelhante ao passado. E para fechar, um indicador mais interessante que eu notei aqui, que é em relação aos bitcoins que os compradores de longo prazo estão depositando na exchange, ele calcula a magnitude do prejuízo que esses compradores de longo prazo, com esses bitcoins somente depositados na exchange, o quanto eles então causam de magnitude em relação ao prejuízo, ou seja, o quanto de forma expressiva eles estão no prejuízo em relação ao market cap do Bitcoin, ao valor total que o Bitcoin possui. A gente nota aqui que no passado ele sempre alcançou esse nível aqui de 0,006, que é essa linha pontilhada aqui. Então a gente nota, primeira coisa aqui é que essa magnitude atualmente ela já alcançou esse nível de 0,006, como vocês podem ver aqui, só que no passado, a gente ultrapassou aqui bastante essa linha pontilhada, o que não aconteceu ainda. A gente alcançou a linha pontilhada, só que a gente poderia vir mais abaixo aqui se a gente mantesse o padrão no passado, pelo menos na minha opinião, porque ela se afastou mais dessa linha pontilhada do que ela está afastada agora. Só que é mais um indicador que mostra que a gente tem fundos ascendentes. Então eu não espero que essa magnitude seja similar aqui ao que a gente viu aqui no fundo aqui, que é esse fundo aqui, é o do Corona Dump, porque a gente nota que claramente fundos ascendentes, a gente teve aqui o Bear Market de 2018, Corona Dump, e agora então a gente está podendo fazer um fundo ascendente em relação ao do Corona Dump, o que levaria essa magnitude um pouco acima, ou seja, um pouco mais próxima da linha pontilhada do que a gente teve aqui, só que a gente ainda tem mais espaço, pelo menos na minha visão a gente ainda tem mais espaço aqui nessa magnitude de se afastar um pouco mais dessa linha pontilhada, o que ainda não aconteceu. Então é mais um indicador que a gente pode ter pelo menos mais uma queda aí pela frente. Só que também tem outra coisa aqui interessante, que a Glassnode até bota aqui, que a gente também não teve em relação à duração, o componente de duração. Ou seja, vocês notam que aqui a gente tem essas bandas mais expressivas em relação à duração, que significa que dia após dia, constantemente, a gente foi realizando, os compradores de longo prazo foram realizando prejuízo nessa magnitude, o que não aconteceu. Então é como se a gente tivesse aí pelo menos um espaço a mais, ou seja, pelo menos um período de tempo maior para a gente ficar frequentemente realizando prejuízo nessa magnitude pelos compradores de longo prazo. Então não necessariamente, resumindo, não necessariamente a gente pode ver mais uma queda expressiva, mas pelo menos a gente vê aí um período maior transitando por essas faixas de preço, aonde os compradores de longo prazo realizam prejuízo nessa magnitude, ou seja, um período maior aí de tempo com o Bitcoin, mais ou menos aí por volta de 28, 29 mil dólares, que é onde está acontecendo então essa realização de prejuízo. Por quê? Porque se a gente pegar, vamos analisar friamente aqui, como a Glassnode classifica compradores de longo prazo? São pessoas que compraram Bitcoin há mais de 5 meses. Então, você que entrou no topo do mercado em 69 mil dólares, se você ainda está com esse Bitcoin no prejuízo, esse Bitcoin ele é classificado como comprador de longo prazo, porque você comprou ele há mais de 5 meses. Então, todas as pessoas que entraram no ano passado no mercado e compraram Bitcoin ali nas alturas acima de 50, 60 mil dólares, se essas pessoas ainda estão com esse Bitcoin é classificado que está na mão de um comprador de longo prazo, porque essa pessoa já está há mais de 5 meses com ele. Então, se essa pessoa vir e vender agora, isso causa uma magnitude de prejuízo no mercado, que é classificada aqui por esse indicador da Glassnode, e isso aqui então gera esse impacto que ela tenta classificar em relação ao market cap. A gente ainda pode ver, pelo menos na minha opinião, essa magnitude se afastar um pouco dessa linha pontilhada, ou pelo menos um período maior, onde essa banda continue aqui para ficar um pouco
pouco mais espessa aqui transitando em torno dessa linha pontilhada. Vamos ver, a verdade é que a gente está num período bearish no mercado e são períodos bons para você acumular sempre com uma estratégia bem definida, uma estratégia que por mais que o Bitcoin venha a cair, que você esteja preparado para isso. Por exemplo, a minha estratégia, como vocês conhecem, de dollar cost average por intensidade. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, ativa a notificação e também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. Por fim, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.